Olá, é muito bom a gente poder encerrar esse trimestre. Nós hoje vamos para a 13ª aula da carta de Paulo aos Efésios. O tema da aula, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer o Senhor, Deus, por todas as coisas, por esse trimestre, Senhor, por essa novidade que veio para nós, em virtude, Deus, de tudo que nós passamos e temos vivido até hoje. Que o nosso coração se alegre, Deus, em saber que o Senhor tem mesmo o melhor para cada um de nós e que o Senhor nos escolheu, Papai. Deus, o Senhor deixou essa carta tão maravilhosa, Papai. Usou o apóstolo Paulo para trazer tantas coisas tremendas ao nosso coração. E nesse dia nós queremos te agradecer mais uma vez e pedir, Deus, fala conosco, Pai. Usa mesmo, Deus, a Tua palavra, usa o Teu Espírito, Senhor, e fala conosco, Papai, em nome de Jesus. Antes de começarmos a aula, eu quero deixar um recado para você. Então preste atenção. Você não pode ficar de fora dessa novidade. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus traz para você o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, temos um encontro marcado todos os domingos às 9h30 da manhã. CPAD, sempre junto com você. Ok? Dado o recado, texto áureo. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o que diz a verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Por isso, precisamos ficar atentos às estratégias que o Senhor já preparou para cada um de nós. A introdução. O tema geral da carta aos Efésios, amados, é Cristo e sua igreja. E Paulo reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. A fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Alguns requisitos necessários para essa vida vitoriosa. Primeiro, a renovação constante da mente. O crente precisa andar em novidade de espírito, mente renovada em Cristo, pensando nas coisas do alto, pensando naquilo que realmente traz louvor, naquilo que realmente é de boa fama. Nós temos como ter a renovação da nossa mente a cada dia. A vida em santidade. Ser-me-eis santos porque o Senhor sou santo. O tempo todo a palavra nos orienta a uma vida de santidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos dá todas as artimanhas de como ser assim. Falando em salmos, falando com cânticos espirituais, né? Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. E eu vou fazer um acréscimo a essa palavra. Assistir os cultos online também não é suficiente, amados. Você precisa assistir sim os cultos, você precisa meditar na palavra, você precisa de uma vida de oração, você precisa andar a cada dia com Cristo. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. É uma guerra o tempo todo entre oração e vigilância. Paulo se refere a um poder e força além do campo físico. Não é nada físico. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Essa capacitação envolve discernimento para compreender as astúcias malignas. Quais são os laços que o inimigo usa para muitas vezes nos fazer tropeçar? Vamos a alguns. Confunde a mentira em verdade, deturpa as Escrituras, a dissimulação, ou seja, a hipocrisia, o fingimento de muitas pessoas, né? Até mesmo dentro da igreja,
os falsos sinais, o engano. Ah, isso é de Deus, ah, aquilo é de Deus. Cuidado, irmãos. Vamos provar os espíritos, as acusações, as calúnias, difamações contra o povo de Deus, contra os eleitos de Deus. Semeia a incredulidade, a descrença entre as pessoas. Né? Esse próprio vírus que nós estamos vivendo nessa época agora, a descrença de muitas pessoas e que Deus ele pode realmente nos livrar. E eu creio nisso. E eu tenho vivido essa esperança maravilhosa no meu coração. E promove ideologias anticristãs. Fica claro que travamos uma luta na área individual diariamente, mas também há um aspecto coletivo, porque querendo ou não, lidamos com principados, potestades, hostes espirituais da maldade, e eles são poderosos, malignos e astutos. Você não tem que temer, você deve temer a Deus, mas você deve respeitar o mundo espiritual. Nós vamos ver no final dessa aula sobre a vida de Judas. O que é que Judas deixou escrito para nós? E olha, se o arcanjo Miguel não ousou dizer nenhuma palavra a não ser o Senhor te repreenda, é porque isso é válido para nós também. Somos incentivados a lutar e sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de tudo e de todos. Olha o que Paulo fala lá em Efésios. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. É isso que nós precisamos ser, soldados fortemente armados. Santidade, oração, leitura da palavra, comunhão, paz interior, renovação da mente, armas necessárias para cada um de nós. A vestimenta militar romana, né? Olha o que Paulo fala em Efésios, continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós vamos passar agora um trecho de um filme para você, e eu quero que você preste bastante atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ok? Eu achei espetacular isso. Vamos em frente então. Tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Cingindo os vossos lombos com a verdade. É a mobilidade do soldado em combate. Vestir a couraça da justiça. Era uma malha impenetrável, que vinha por baixo da couraça.
calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É a firmeza e estabilidade para a prontidão no serviço. Eu acho tremendo isso. Você está pronto sempre para servir o Senhor. Aonde for, na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, na rua, quando um morador de rua se aproxima de você, quando uma pessoa pede uma informação, quando alguém se aproxima de você, o que é que você tem feito para servir o Senhor na vida dessa pessoa? O escudo da fé, que é a proteção contra os ataques do inimigo, você viu no filme. O capacete da salvação, guardando o nosso pensamento com a certeza da nossa salvação. Sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. E nós precisamos praticar a fé a cada dia na nossa vida. E por último, a espada do Espírito, que é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. É tremendo esse capítulo 6, né? E nós estamos fechando isso com chave de ouro mesmo, porque um trimestre todo falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. A conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Você crê nisso? Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. É aquilo que a gente falou. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. E olha que Judas fala, para a gente poder encerrar. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Amém, queridos? Chegamos ao final desse trimestre e foi uma alegria muito grande para mim poder estar com você todos esses domingos. E eu quero te dizer que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. A partir da semana que vem, se Jesus não voltar e nos permitir, nós vamos começar um novo trimestre, você viu aí no recado que eu deixei. E nós vamos começar também a lançar as cartas de Paulo no nosso canal do YouTube. Cada semana eu vou lançar uma carta, um resumo de uma carta, para que você possa se alegrar junto comigo, para que você possa estudar. E eu te aconselho, à medida que você for vendo os resumos, você vai meditando naquela carta durante a semana, para que você possa absorver tudo que o Senhor tem para você. Então, fique com Deus, até a próxima e um abraço.